Tem pessoas que passam dos limites, falam sem pensar, te desrespeitam e por mais que você tente manter a calma, é como se algo dentro de você explodisse. Mas e se eu te disser que existe uma forma de lidar com essas pessoas sem perder o seu equilíbrio emocional? Eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento e bem-estar, e hoje nós vamos conversar sobre como você pode se proteger emocionalmente do desrespeito, sem precisar reagir através da raiva ou se calar por conta do medo. Então, se você gosta de conteúdo sobre neurociência, autoconhecimento, saúde mental, já se inscreve aqui no canal e, claro, já deixe o seu like no vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar e muito com ele. Primeiro de tudo, você já se perguntou por que o desrespeito te abala tanto? Quando alguém te desrespeita, o seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. Mas essa ameaça não é apenas emocional, ela é também neurológica. A amígdala cerebral, que é responsável por detectar perigos no ambiente, entra em estado de alerta. E com isso, o seu sistema de luta e fuga é ativado. E você pode perceber isso através das suas reações físicas. Você pode perceber que o seu coração pode acelerar, que a sua respiração pode mudar, pode ficar mais ofegante. E isso é o seu corpo se preparando para reagir através de raiva, grito ou retraimento. Por isso, nessas horas, você pode sentir que perdeu o controle, mas na verdade, isso é apenas o seu corpo tentando te defender. Por exemplo, você já passou por uma situação em que você estava tentando se comunicar, mas havia alguém te interrompendo várias vezes? Isso ativa uma mensagem para o cérebro: estão me desrespeitando. E o que acontece é que esse desrespeito, se tratando de região cerebral, ele ativa as mesmas áreas que também estão correlacionadas à dor física. E é por isso que o desrespeito dói tanto. E aqui vai um insight: você não perde o controle porque você é fraca. Na real, você reage porque o seu sistema emocional foi ativado e ele quer te preservar, ele quer sobreviver, quer te defender. E a questão que fica é, a grande pergunta: o que você faz depois que o seu sistema emocional foi ativado? Quando alguém te desrespeita, você pode agir a partir de duas opções. Ou você reage ou você responde. E há uma grande diferença entre essas duas opções. Reagir é agir através do impulso, a partir da sua emoção, da raiva, por exemplo. E responder é agir através da consciência. A neurociência mostra que quando você pausa e respira, você ativa o seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo seu raciocínio e a sua tomada de decisão. Esse simples movimento de pausar e respirar faz com que você não haja no impulso. Por quê? Porque ele regula você emocionalmente e impede que a amígdala cerebral, lembra dela? Aquela lá que ativa o sistema de luta e fuga? Isso impede que ela assuma o controle sobre você. Por exemplo, imagine que alguém fez um comentário agressivo com você. Ao invés de reagir na hora, experimente respirar, contar até 3 mentalmente e calmamente devolver. O que você quis dizer exatamente com isso? O que acontece quando a gente faz esse tipo de movimento? Você retoma o controle da situação para você e desarma a outra pessoa. Lembre-se, respirar antes de responder é o primeiro ato de poder emocional. A comunicação não violenta é uma das formas mais eficazes de trabalhar a sua comunicação
e de trabalhar com essas situações desafiadoras, como, por exemplo, situações que provocam esse desrespeito. Porque ela tende a ser uma técnica que você não precisa necessariamente devolver na mesma moeda. Ela é uma técnica muito superior no quesito de inteligência emocional e de habilidades cognitivas para administrar uma situação que implica em você se autorregular. Experimente esses 4 passos simples, mas extremamente poderosos. O primeiro é observar sem julgar. Descreva o que aconteceu sem colocar rótulos. Então, ao invés de você falar para a pessoa, você foi grosseiro, diga, você está levantando a voz comigo. Percebe que quando você fala que a pessoa foi grosseira, você ataca ela diretamente? Você está julgando aquela pessoa, dizendo que ela foi agressiva com você? Isso pode ser de extrema ofensa e escalar o conflito. Quando a gente fala sobre essa observação do comportamento, você está levantando a voz comigo, você está falando diretamente sobre aquele comportamento e não sobre a pessoa. Segundo, nomeie o que você sente. Quando isso acontece, eu me sinto desrespeitada e frustrada, por exemplo. Eu sei que algumas pessoas tendem a ter um pensamento distorcido de que demonstrar emoções é um sinal de fraqueza, mas isso é muito errôneo e é extremamente o oposto, porque você tem que ter muita coragem para conseguir dizer o que você realmente sente. Você tem que ter um poder de inteligência emocional, de autovalidação emocional e de autoestima muito bem regulada para poder botar na mesa aquilo que você sente e dizer que aquilo é importante para você. Terceiro, expresse a sua necessidade. Por exemplo, eu preciso ser tratada com respeito mesmo quando a gente discorda. O quarto e último passo é: faça um pedido claro. Você pode me escutar até o final antes de responder? A base científica, então, para aplicar a comunicação não violenta é que a CNV ela reduz a atividade da amígdala cerebral e aumenta a ativação do córtex cingulado anterior, que é uma região do cérebro que está correlacionada à empatia e à regulação emocional. Ou seja, quando você começa a se comunicar com mais consciência, isso literalmente muda o seu funcionamento cerebral. Tá, Thaís, mas o que fazer quando a pessoa continua me desrespeitando? Nem todo mundo está preparado para lidar com maturidade. O que acontece é que a gente não tem como controlar o outro, mas a gente tem como entender e dar o nosso limite pessoal. Por exemplo, quando alguém te trata mal repetidas vezes, você pode afirmar os seus limites sem agressividade. Eu não vou continuar esta conversa enquanto você estiver gritando. Isso demonstra firmeza sem precisar de confronto. Falar com calma não é ser passivo, é saber que o seu equilíbrio emocional vale mais do que vencer uma discussão. Quando o desrespeito for constante, aprenda a se afastar física ou emocionalmente. Distanciamento não quer dizer necessariamente frieza. Na real, ele pode muitas vezes servir como uma autoproteção emocional. Claro, dependendo do contexto, né? Tem alguns estudos que mostram que esse distanciamento cognitivo pode ajudar na regulação do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que acontece é que muitas vezes preservar a paz acaba sendo uma escolha também científica para preservar a si mesmo e a sua autoestima. Pensa comigo, imagina que cada pessoa que te desrespeita é como se jogasse uma bola de fogo em você. Se você segura, você se queima. Se você deixa ela cair, ela apaga sozinha. Lidar com o desrespeito não é sobre ensinar o outro, é sobre se ensinar a não reagir
como antes. Você não tem e nunca vai ter controle sobre como as pessoas te tratam, mas você tem controle sobre como você pode responder. Firmeza e calma não são opostos, são aliados. O verdadeiro poder emocional é manter a paz, mesmo quando tentam te tirar do eixo. E aí, você já passou por uma situação de desrespeito? Como você agiu? Me conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Um beijo e até o próximo vídeo.